Seja muito bem-vinda a essa aula em que eu vou mostrar o que você deve fazer para atender a três objetivos. Primeiro, objetivo número um, entregar os seus projetos dentro do prazo, da qualidade, dos custos, com a máxima satisfação dos seus clientes. Objetivo número dois, criar uma metodologia de gerenciamento de projetos que realmente funciona e sem ser burocrática em menos de um mês. E quando eu falo em sem ser burocrática, gente, é uma metodologia realmente efetiva, que é o Pareto da gestão de projetos, que tem 20% dos componentes que vão melhorar os seus resultados aí em pelo menos 80%. E como objetivo número 3, que é um objetivo bônus, né, a gente tem aqui criar um escritório de projetos, que é a unidade dentro da sua organização que vai melhorar continuamente a sua gestão de projetos. Se você já tem o escritório de projetos, essa aula também vai te dar uma dica sobre como melhorar a atuação desse escritório. Agora, eu costumo dizer que tão importante quanto fazer as coisas certas é fazer as coisas na sequência certa. E por que eu estou dizendo isso? Porque os objetivos número 1 e o objetivo número 3, eles de certa forma são uma decorrência de uma boa implementação do objetivo 2. Ou seja, se você tiver uma boa metodologia, você vai naturalmente, né, de modo geral, aí, conseguir entregar os seus projetos com eficiência, de uma forma muito mais fácil, e também vai ser muito mais fácil você implementar um escritório de gerenciamento de projetos. Agora, as coisas não são tão simples assim, né? Sempre há problemas. E qual que é o grande problema que a gente enfrenta, né, ao se tentar criar e implementar uma metodologia? Na verdade, são alguns problemas, e eu vou explicar para vocês aqui. Em geral, metodologias, elas derivam de um desses três grandes conjuntos de padrões aí, né? Os padrões do PMI, que são o PMBOK Guide e os seus Practice Guides, né? A gente tem um Practice Guide para o jeito preditivo de fazer gestão e para o jeito ágil de fazer gestão. Também os padrões relacionados ao Scrum especial, o Scrum Guide, e padrões relacionados ao Kanban. Então, esses são os três grandes corpos de conhecimento que a gente utiliza, ou que quase todo mundo utiliza, quando estamos criando algum tipo de metodologia. E se você for tentar estudar cada uma dessas referências aqui, entender de forma aprofundada, para depois decidir o que utilizar, invariavelmente você vai ficar completamente perdido. E uma de três coisas vão acabar acontecendo. Ou você vai desistir, né, vai parar no meio do caminho, ou você vai até criar uma metodologia, mas que vai ser burocrática, que vai dar mais trabalho para suas equipes e vai adiantar de quase nada em termos de melhoria, porque não adianta nada, ou você vai criar uma metodologia e ninguém vai usar, né? Aliás, essa terceira coisa aqui é uma das coisas mais comuns do mundo. As pessoas acham que o difícil é criar um método de trabalho. Não é. Criar é simples. O difícil é você criar um que funciona e que as pessoas da sua organização vão encampar, vão utilizar aí no dia a dia. Agora, apesar desses problemas, né, para todo problema tem solução. E meu objetivo aqui é simplificar as coisas para você. Eu já treinei mais de 4.000 pessoas nesses diversos métodos e padrões aí relacionados ao PMI, né, que é o Project Management Institute, ao Scrum e ao Kanban, e já ajudei inúmeras empresas a criarem os seus processos de gestão. E eu posso dizer assim, sem medo de errar, que toda metodologia de gestão de projetos, de uma forma bem simplificada, ela vai ser dividida ou pode ser dividida em três partes principais. Uma que eu chamo aqui de planejamento inicial, outro que é um sistema de execução e uma terceira parte que são as outras atividades aí de execução e de monitoramento. Todas aquelas referências que eu citei antes, né, o PMBOK, os guias do PMI, o Scrum e o Kanban, eles podem ser mapeados para esses três grandes grupos, esses três grandes blocos de coisas aqui. E eu queria falar um pouco mais a respeito deles com você. Primeiro eu queria falar sobre o planejamento inicial. E a forma como você vai fazer esse planejamento inicial vai depender, claro, da abordagem de gestão de projetos que você for utilizar. Se você utilizar uma abordagem mais tradicional, você vai usar algum artefato para fazer a concepção inicial do seu projeto, né? Vai usar um TAP ou até um Project Canvas, que é até um pouco mais sofisticado do que o TAP. Você deve criar, né, uma especificação, um documento de requisitos aqui para entender o que deve ser entregue, e você vai detalhar o seu plano por meio de uma EAP ou de um cronograma. O EAP detalha um pouco mais o seu escopo e o cronograma trata da parte dos prazos das entregas aí. E se você até for mais sofisticado, você pode também utilizar um orçamento para lidar com a parte de custos e alguns outros planos auxiliares. Já se a sua gestão for mais ágil, e aí a gente está falando de um outro cenário agora,
você vai provavelmente ter um documento de visão do produto, que é um artefato bastante utilizado nesse caso, e um backlog do produto. Você vai acabar dividindo esse seu projeto em sprints, se você estiver usando o Scrum, por exemplo, que são períodos de 2 semanas em geral, e você vai planejar o que acontece em cada uma dessas sprints aqui. Se você já fez algo parecido com isso, seja aqui no âmbito, né, de uma gestão mais tradicional, seja aqui no âmbito de uma gestão mais ágil, parabéns, porque muita gente nem isso faz. Agora, isso nem de longe é suficiente. O grande obstáculo real começa a partir de aqui, a partir de agora mesmo, né, para responder a seguinte pergunta: como é que eu faço para o meu time executar esses planos com eficiência e atender aquilo que foi planejado? Aquilo que foi planejado normalmente a várias mãos, né? Pelo gerente e também pelo próprio time de projeto. E aí tem alguns jeitos de você fazer isso, né? O jeito errado é o famoso microgerenciamento, né? E nem pense em fazer dessa forma. O que é o microgerenciamento? Você vai atribuir tarefas a pessoas e depois fica enchendo o saco de todo mundo, perguntando se a pessoa já acabou, se não acabou, que dia que vai acabar, etc. Esse comportamento, inclusive, transforma o gerente de projetos em motivo de piada em toda a empresa, né? Coisas do tipo, o pessoal fica perguntando, cadê aquele cara que não faz nada e só fica pentelhando muito todo mundo, né? Justamente porque você não tem uma abordagem, né, de sistema de execução, né, do seu projeto adequado. E o jeito certo é usar o que eu chamo, né, de um sistema ágil de execução do trabalho, cuja sigla que eu coloquei aí foi o SAETRA, né? Esse sistema é a liga que faltava em quase todas as empresas que eu já ajudei a melhorar os seus processos de gestão. É o motor da gestão de projetos, ou seja, é o que faz os projetos realmente andarem. É um mecanismo que permite que você faça várias coisas junto com o seu time, conforme as que eu vou te mostrar aí agora. Por exemplo, te permite priorizar continuamente o trabalho a ser feito, né? Ver o que é mais importante, decompor esse trabalho em partes menores, executar o trabalho propriamente dito, garantir que esse trabalho esteja sempre fluindo, sem que nenhum bloqueio esteja atrasando por dias a fio, algo que poderia já estar pronto. E eu não sei se você sabe, uma das coisas que mais atrasa projeto não é porque a atividade é difícil, é porque existe algum bloqueio atrapalhando a execução daquele projeto. Permite também que você visualize todo o trabalho que está em andamento e que já foi concluído. Isso é muito interessante, que você não vai precisar mais ficar gerando ou pedindo para gerar relatórios. O seu sistema de execução do trabalho continuamente vai te mostrar tudo que você precisa aí de forma automática, pela própria utilização do seu sistema. Além disso, permite que você tenha certeza de que todo o trabalho atendeu aos critérios de qualidade dos seus clientes, e também permite que você tenha clareza das atividades principais a serem atacadas para evitar atrasos e desperdício de recursos e dinheiro. Então, quer dizer, é algo que te permite fazer muita coisa. E tem um outro ponto muito importante: esse sistema funciona não só para a execução de um único projeto, mas também para múltiplos projetos e também para situações em que o mesmo time tem que lidar com um trabalho de projetos e trabalho não relacionado a projetos, que é muito comum também, né? Você tem o trabalho da operação ali. Então esse sistema de execução aborda tudo, porque se ele não aborda tudo, acaba ficando algo meio artificial, né? Porque ninguém está ligado muitas vezes a só um projeto. E esse sistema de execução ágil aí do trabalho, ele até passa pela utilização de software, mas usar um software de gerenciamento de projetos não significa que você tem um SAETRA, que você tem um sistema ágil de execução de trabalho. Não se engane. Muita gente acha que tem, é praticamente certo que você não tem, porque hoje há um excesso de ferramentas, mas tem uma escassez de conhecimento sobre como usar essas ferramentas aí do jeito certo, do ponto de vista metodológico. E uma coisa que é interessante é que, mesmo que você ainda não use um software, por outro lado, é possível começar implementações bem robustas de um sistema de execução de trabalho como esse, sem gastar nada mais com isso, né? Começando com um plano gratuito. Então, retomando a nossa figurinha aqui, com um planejamento inicial, com alguns elementos do planejamento inicial que são estritamente necessários, mais o sistema ágil aqui de execução do trabalho, esse é o Pareto da gestão de projetos, é o 80-20 que funciona, ou seja, com 20% de esforço, você já melhora em 80% aí os seus resultados. Tem até essa outra parte que eu falei, que são outras atividades de execução e monitoramento, tem alguns exemplos aqui, né, relacionados ao engajamento das partes interessadas, monitoramento dos riscos, monitoramento de recursos, monitoramento de custos, comunicações com partes interessadas, monitoramento de aquisições. É óbvio, não quer dizer que isso aqui não é importante, mas é importante você atacar isso aqui primeiro de uma forma enxuta para depois pensar em outras coisas aí.
Isso é o que a gente realmente pode chamar de gestão de projetos enxuta, sem desperdício, que vai entregar sem gerar trabalho desnecessário para você e para sua equipe. Com isso que eu acabei de te mostrar e implementado, eu tenho certeza que você vai entregar os seus projetos com a devida eficiência, vai ter a base para implementar o seu escritório de projetos, caso você ainda não tenha, ou para melhorar o que você já tem aí, né? E claro, né, ter uma metodologia enxuta de gestão de projetos. E a boa notícia é que se você quer a minha ajuda para implementar tudo isso na sua organização, eu tenho um programa de mentoria que é dedicado justamente a essa finalidade. Nele eu vou entender exatamente a sua situação específica, a situação dos seus projetos, e nós vamos criar juntos, a 4 mãos, a sua metodologia de gestão de projetos, específica para a sua necessidade, obviamente baseado nesse framework que eu acabei de apresentar aqui para você, mas específica para aquilo que você precisa. Esse programa de mentoria, ele não está aberto para qualquer um, ele é feito via aplicação. Então eu deixei para você logo abaixo aqui, um botão abaixo desse vídeo em que você vai clicar, preencher essa aplicação, e se você tiver o perfil adequado, eu vou entrar em contato para que a gente possa seguir nesse programa juntos. Esse programa de mentoria, ele é pago, mas eu tenho certeza absoluta que ele vai ser o melhor investimento que você já fez, não só na sua educação, na sua formação, mas também no seu desempenho, na sua performance do dia a dia aí, né, da gestão de projetos. Ele vai ajudar não só você, mas a sua organização a desempenhar muito melhor essa função.